Canal Aprender Ensinando. Eu sou Esivaldo Dalino, conectando você ao conhecimento. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre hifenização, essa série de vídeos de forma bem didática para que você consiga utilizar ele e extrair o máximo de potencialidade desse editor. E neste vídeo nós iremos falar sobre o menu Layout de página. Portanto, eu vou te ensinar a configurar essas abas, a iniciar pelo hifenização de páginas. Isso mesmo, você sabe o que é hifenizar? Dentro do editor Word, estou aqui com o editor aberto, e aí nós vamos navegar até o canto superior esquerdo e vamos visualizar aqui que temos algumas opções, tais como temas, cores, fontes e efeitos. Isso são utilidades para quando você necessitar fazer alguma arte dentro do Word, você vai utilizar essas opções, essas fontes, esses efeitos, configuração de páginas. E aí nós temos, pessoal, margens, orientação, tamanho de página, coluna, quebra de página, número de linhas e hifenização. Margem, pessoal, são as bordas do documento. Margem superior, margem inferior, margem direita, margem esquerda. Isso é padrão. Todo documento, quando você vai escrever ele pede uma quantidade de distanciamento das margens para o início do documento. São normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e que nós precisamos segui-las. O padrão para trabalhos acadêmicos normalmente é 3 centímetros da margem superior, 3 centímetros da margem esquerda, 2 centímetros da margem inferior e 2 centímetros da margem direita. Esse é o padrão atualmente utilizado seguindo as normas da ABNT para trabalhos acadêmicos. Temos duas opções, pessoal, nas orientações. A retrato, aquela que a página fica na vertical, e temos a segunda opção, que é a paisagem, que é aquela que o documento, a página, fica na horizontal. Vamos para a próxima opção, tamanho. Em tamanho, pessoal, nós temos alguns modelos, tais como carta, tabloides, ofícios, executivo, A3, A4. O mais utilizado atualmente é a página A4. E aí o tamanho dele já é padrão, 21 cm por 29,70 centímetros. Isso aqui já é um padrão, se não tiver configurado, basta selecionar o A4, que quando você for imprimir esse documento, ele já vai estar dentro do padrão exigido pelas normas. E temos coluna. As colunas, pessoal, geralmente quando você escreve um texto comum dentro do Word, é apenas uma coluna. O texto vai do início da página até o final da página. Isso é apenas uma coluna. E também podemos dividir em duas colunas. Para que você consiga dividir em mais de uma coluna, você seleciona o texto, dividir em colunas, por exemplo. Se você não selecionar o texto, ele vai dividir em colunas o documento inteiro. E muitas vezes isso não é legal. Você só quer dividir em colunas um fragmento, um pedaço daquele texto. Então você seleciona esse pedaço desse texto e divide em quantas colunas você achar que é o necessário. 2 colunas, 3 colunas. E aí você tem a opção de mais colunas. Escolher a quantidade de colunas que você quer. Por exemplo, eu vou colocar aqui em 4 colunas dentro desse documento. E aí, o meu texto ficou dividido em 4 colunas. A primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna e a quarta coluna. Passamos agora para a quebra de página. Muita gente pega o texto, está digitando ali e simplesmente vai teclando Enter para passar de uma página para outra. E passa. Só que o que acontece? Quando ele está digitando o texto lá na página 1, o que tem na página 2 vai se modificando. Quando ele vai preenchendo a página, aquelas informações que estão na página 2 vão pulando para a página 3. Isso no final gera uma bagunça danada no documento. Então o mais aconselhável que você faça é, quando você for mudar de página, utilizar a quebra de páginas. E aí você tem marcar o ponto em que uma página termina e a outra começa. Essa é uma opção de quebra de página. Tem a opção que indica o texto após a quebra de coluna, será iniciado na coluna seguinte, se a seção, suprimir parágrafo atual, e temos também opções de numeração.
Aí você vai escolher de acordo com a tua necessidade dentro dessa opção. Chegamos ao menu hifenizar. Hifenizar, pessoal, nós temos duas opções, a opção automática e a opção manual. Você pode selecionar todo o texto e clicar em uma das opções. Se você clicar na automática, automaticamente o editor vai fazer essa hifenização. Se você clicar manual, e aí você vai ter que fazer essa hifenização de forma manual. Ele vai te dizendo aqui, ó, hifenização manual, português Brasil, hifenizar em. E aí ele te indica onde que necessita desse hífen, dessa separação de palavras. Selecionar todo o texto e vou colocar para hifenizar automático. Pronto, automaticamente ele fez a hifenização. E aí você pode estar se perguntando, mas professor, o que é hifenização? Hifenização, pessoal, é um processo de separação de palavras no Word, que ocorre do final de cada linha de um parágrafo. Ele pode ser utilizado em textos científicos, textos específicos, jornais, livros e revistas. Então, hifenização é um processo de separação de palavras no Word. É o processo de colocar uma barrinha no final da palavra. Por exemplo, você está escrevendo uma palavra aqui no teu caderno e ao final não coube a palavra toda. Então você vai colocar um tracinho, um hífen. E aí, por isso que tem esse nome hifenização, de hifenizar, de separar as palavras ao final, de separar as letras ao final da palavra, quando ela não cabe. Plano de fundo de página. Nós temos a marca d'água, que serve para você colocar uma logomarca dentro daquele documento. E aí passamos para a outra opção dentro dessa mesma aba, que é cor da página. Cor da página, pessoal, muitas vezes, normalmente o documento, a página do Word, ela é em branco. O padrão é branco, mas você pode mudar para outra cor, de acordo com as tuas, com o teu desejo, com o teu gosto. Você pode utilizar uma cor de fundo na página azul, pode utilizar uma cor preta, branca, amarela, enfim. Fica nos teus critérios a cor que você quer utilizar. E aí, pessoal, temos bordas de página. Você clicando aqui em bordas de página, já está dizendo criar bordas. Se houver a necessidade, você tem algumas opções para utilizar bordas no seu documento, no seu arquivo, deixar da forma que você desejar. Muitas vezes existe a necessidade de criar um quadro, de criar apenas um traço, dois traços, enfim. Bordas é o que vão satisfazer as tuas necessidades. Aqui, pessoal, na próxima opção, parágrafos, nós temos opções de recuo de página. Recuo à direita, recuo à esquerda, espaçamento antes, espaçamento depois. São aqueles espaçamentos. Você tem um tópico, você tem um título. Muitas vezes o título é aqui e o texto fica em cima do título, ou fica juntinho ali, o trabalho fica uma bagunça. Então, muitas vezes você dá um Enter, fica um mais espaçado que o outro e fica feio. Então, para evitar esse tipo de coisa, você seleciona o título e coloca o espaçamento. Por exemplo, seleciona aqui e vem aqui e coloca a quantidade de espaçamento que você quer antes. Então, o que tiver antes do título vai ficar nesse espaçamento de 12. E o que tiver depois do título também vai ficar no espaçamento de 12. Fica todo padronizado. Dessa forma fica mais elegante, mais organizado o seu trabalho. Passamos da aba parágrafo, vamos para a aba organização, que são a aba utilizada para organizar imagens. Muitas vezes você coloca uma imagem no texto e ela fica deformada. Quando não fica em cima, fica embaixo, não fica centralizado. Então, posição é onde você vai colocar esse texto. Deixa eu fazer um print aqui, deixa eu criar uma imagem aqui para a gente trabalhar, para você ver como que vai funcionar essa configuração. Eu venho aqui na aba inserir, depois venho na aba instantâneo e clico aqui. E clico nessa aba instantâneo para recortar uma foto. Fiz o recorte, agora eu colei o recorte aqui dentro do arquivo e vamos voltar para a aba layout e aí vamos trabalhar esse posicionamento. Você já está com a imagem selecionada, clica em posição e aí tem como você utilizar a posição no canto direito, como utilizar centralizado,
e aí você coloca na posição que você quer essa imagem. Observe que o texto ficou a imagem ficou por trás do texto. Temos também aqui as opções de avançar, recuar, painel de seleção, alinhar, agrupar, enfim. Isso vai depender muito da sua necessidade. Temos também girar, muitas vezes você precisa ter a necessidade de girar a imagem de ponta cabeça, 90 graus, de 120 graus, 360 graus. Você vai utilizar essa opção. Chegamos ao fim dessa videoaula, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações de vídeos para ser notificado quando nós postamos vídeos, normalmente na terça-feira e na sexta-feira. Espero que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo, bons estudos, forte abraço, tchau, tchau.